Pronto, agora que nós já entendemos o que é curva de nível, fica mais fácil de entender o que é o gráfico, tá? Vamos pegar a primeira curva de nível aqui, ó. F de x igual a zero. O que significa f de x igual a zero? Eu quero que o aqui eu tenho uma, duas, três variáveis, concorda? A variável x, a variável y e a variável f de xy, que a gente pode chamar de z. Então, eu quero ver no z igual a zero. Z igual a zero está aqui, né? Então, para z igual a zero, nós fizemos o cálculo, né? Então, c igual a zero, nós descobrimos que a equação ficou x ao quadrado mais y² igual a 100, ou seja, o gráfico, a curva de nível é a circunferência de centro em zero e raio 10, tá? Então, por isso que chama curva de nível. No nível zero, qual é a curva de nível? É essa circunferência aqui, né? A segunda circunferência que nós achamos foi para ser 100 menos x ao quadrado menos y² igual a 51. Nós achamos que a equação x ao quadrado mais y² igual a 49, ou seja, é a equação da circunferência de centro na origem e raio 7, né? Então, cadê? Raio 51, aqui, raio 7. Aqui no desenho ela está embaixo aqui, mas na verdade essa circunferência ela está na altura 51. Tá ok? Então por isso que a curva de nível, para o nível 51, ela está aqui, ó, tá? Por isso que ao a gente fazer, o que é colocar f de x, fazer o, cadê, voltar aqui, ó, o gráfico, vamos ver a definição do gráfico, né? Aqui, ó, definição do gráfico, né? Então, f de xy. Então, aqui eu vou colocar infinitos valores para f de xy, vários valores para c, né? Cada c é um nível, e o nível vai subindo. Aqui o nível vai subindo, ou descendo, né, conforme o valor do nível. Então, ele vai subindo. E quando, por exemplo, nesse nível aqui, vai ter uma equação, e por isso, assim nós vamos formando o paraboloide, tá? O paraboloide chega até aqui, né? O maior valor é para x e y igual a zero, né? Quando x e y igual a zero, o maior valor da função é 100, que é o pontinho que está aqui. Depois, qualquer valor que eu der para x, y, a minha imagem vai descendo, ó, vai formando circunferências. Nós já conseguimos entender, né, que cada curva de nível, cada C fixo, nós encontramos uma curva de nível, e essa curva de nível sempre vai ser uma circunferência, né? Nós já vimos que sempre vai ser uma circunferência, e a curva de nível vai dar só para alterar o raio, né? Então, a curva de nível no nível 99 tem uma circunferênciazinha aqui, no nível 98, no nível 50, no nível 51 que nós fizemos, no nível 75. Então, por isso que ao juntar o conjunto de todas as curvas de nível, que é o gráfico da função, vai dar o paraboloide. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para exercício. Exercício 1. Encontre o domínio da função, a imagem, descreva as curvas de nível, encontre a fronteira do domínio e determine se o domínio é uma região aberta, fechada ou nenhuma das duas e decida se o domínio é limitado ou ilimitado. Vamos lá. Então, a função minha é f de xy. O a dá para fazer tranquilo. Qual que é o domínio dessa função aqui? Né? O domínio da função, eu vou olhar os valores que eu posso dar para y e para x. Né? Mais uma vez, se fosse f de x igual a y, f de x igual a x, qual seria o domínio da função? Os valores de x. Né? Só que agora é f de xy, então é igual a y menos x. Então, qual é o domínio da função? Os valores de y e de x. Olhando aqui, tem fração nessa expressão? Não. Tem raiz de índice par? Não. Então, quais valores eu posso dar para y? Qualquer valor real. Quais valores eu posso dar para x? Qualquer valor real. Então, qual é o domínio dessa função? Todo plano xy, ou r ao quadrado. Né? Agora, vamos pegar a imagem da função. A imagem da função é o resultado, f de xy. Veja, se eu posso dar qualquer valor aqui, ó, tem algum limite inferior ou superior? Não. Então, a imagem da função aqui vai ser real. Né? C. Descreva as curvas de nível. Agora vamos lá.
Então aqui, ó, o domínio da função, né, foi formado por pares ordenados xn e tal, que todos os pontos estão no plano xy. Tá escrito de uma forma diferente, né? Então eu tenho aqui o domínio, né? Quem é o domínio? Domínio eu vou entrar sempre com dois valores, x e y. Então o domínio é formado por pares ordenados xn e yn. Quem que é a imagem? A imagem vai ser o resultado da função, né? Então eu vou chamar de w igual a f de xn e yn. Né? Então, quando eu coloco o valor para y, vamos colocar 0 e 2, então é menos 2. Quando eu coloco 2 e 0, é 2. Então, o f de xy sempre vai ser um valor. Eu vou entrar com um par ordenado, x e y, e vou sair com um valor, que eu vou calcular os valores que vai ser um valor. Então, o domínio, por isso que o domínio é par ordenado, né? Sempre eu tenho que entrar com dois números, e a imagem vai ser um valor real, né? Então, o domínio é formado por todos os pares xn e yn, ou seja, por todos os pontos do plano xy, ou, em termos de conjunto, r ao quadrado. Coloca R2. Então, domínio é dado por, assim, matematicamente, vamos escrever dessa forma. Domínio é formado pelos pares ordenados xy, pertencente a R2, tá? Que é igual a R ao quadrado. A imagem é formada por todos os números dados reais, ou seja, pelo conjunto dos reais. A imagem são todos os números reais. Então, a imagem vai ser x pertence a R. Aqui eu coloquei x, mas não precisa ser x. Eu poderia colocar o R direto, tá? Então, aqui, não pode, aqui tem uma falhazinha, não pode ser x. Tem que ser W, tá? W pertence a R ou simplesmente R. Solução C, né? Ele quer descrever as curvas de nível, né? Basta igualar a função a uma constante C. Então, vai ficar y menos x igual a c, isso aqui é uma constante. O que isso aqui é? A equação da reta, né? Eu passo aqui, ó, o menos x vem para cá, então fica y igual a x mais c, a equação da reta. Então, as curvas de níveis vão ser retas. Solução D, ele quer saber se um ponto é fronteira, né? Para descrever, o que é a letra C, vamos ver o que está pedindo a letra C. Letra D. Encontre a fronteira do domínio, letra D. CD. Olha, a fronteira do domínio. Para um ponto ser fronteira, todo círculo centrado nesse ponto tem que conter pontos interiores e pontos fora do espaço, né? Nós já vimos que são pontos interiores e pontos fora do espaço. Isso não é possível para o domínio da função. Por isso, o domínio dessa função não possui fronteira, né? Vamos olhar o domínio? Aqui, o domínio. Embora eu coloquei essa linha aqui, o domínio ele é R2, né? Então ele é todo plano cartesiano R2. Então não tem fronteira, não tem limite. Como que eu vou colocar? Vamos supor aqui, ó, eu vou colocar um ponto aqui pelo desenho, se eu colocar um ponto aqui, ele está dentro, está fora, mas não existe essa linha, né? Porque o domínio é R2. Então não tem ponto fronteira, não tem ponto que está dentro do espaço e fora do espaço. Então ele não tem fronteira, tá? Entrar nesse ponto tem que conter. Isso não é possível, então ele não possui fronteira. Solução E, que ele quer na letra E. Vamos ver aqui na letra E. Determine se o domínio é uma região aberta ou fechada. Vamos ver. Letra E. Olha, para um conjunto ser aberto, todos os seus pontos devem ser interiores, que é o caso do domínio dessa função, né? Qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, qualquer ponto que eu pegar aqui, ele é ponto interior, né? Lembrando que isso aqui vai infinitamente para cima, infinitamente para baixo. Então, o domínio é R2, então qualquer ponto ele é ponto interior. Para um conjunto ser fechado, ele tem que conter todos os seus pontos fronteiras. Como não tem fronteira, não tem como conter a fronteira. Então, ele não pode ser aberto. Então, ele não pode ser fechado. Então, o domínio de F é aberto. Não tem esse tanto aqui, não é erro de digitação, ele é aberto, tá? Solução F, o que ele quer na F? F. Decida se o domínio é limitado ou ilimitado. Aqui, ó. Para um conjunto ser limitado, deve ser contido num disco de raio R. Não é o caso do domínio dessa função. Então, o domínio não é limitado, né? Não tem um raio. Qual que é o raio infinito, né? Lembrando que o domínio é todo plano x,
y, né? Então não tem uma circunferência que consiga englobar todo esse domínio. Então ele é ilimitado. Exercício... Tá, vamos para o exercício 2 agora.